Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos resolver duas questões como exemplo das transformações gasosas isobáricas para que vocês possam trabalhar melhor a lista que foi encaminhada para a tarefa. Então vou abrir aqui a questão é a questão de número 3. Na lista nós temos as questões de 1 a 6 e, portanto, essa questão aqui, a de número 3, não será necessário entregar. Evidentemente, quem quiser incluir não vai haver nenhum problema. Então vamos lá. Certa quantidade de gás carbônico encontra-se no interior de um recipiente de volume igual a 32 litros, sob pressão de 1 atm, a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. O gás em questão será transferido para outro recipiente cuja capacidade é de 24 litros. Devido a uma norma de segurança, a pressão do gás deverá ser a mesma no novo recipiente. Então veja, aqui no enunciado, nessa parte que acabo de ler, devido a uma norma de segurança, a pressão do gás deverá ser a mesma. Então, se nós temos uma pressão que deverá ser a mesma, que não pode se alterar, nesse caso estaremos falando de uma transformação isobárica, como será questionado em breve, aí, quando nós começarmos a avaliar os itens da questão. Outro ponto importante a ser observado é a temperatura. Ela está na escala Celsius e a gente, quando estuda os gases, trabalha com a temperatura apenas na escala Kelvin. Então, já temos que ficar atentos aqui que será necessário fazer a conversão dessa unidade. No que diz respeito à pressão e ao volume, a gente pode usar as unidades que venham colocadas ou informadas no problema. Só não podemos usar, por exemplo, para o volume em litros e depois o volume em centímetro cúbico. Aí realmente não é possível. Mas se estiver em litros as duas informações de volume, não há nenhum problema. Aliás, poderiam estar as duas em qualquer outra unidade de volume, que também não haveria problema. Não pode haver unidades cruzadas, né? Bom, então vamos lá. O item A, já que a pressão será mantida constante, então está sendo reafirmado aqui no item A, como denomina-se a transformação que o gás irá sofrer quando for transferido de um recipiente para o outro? Bom, se a pressão vai se manter constante, o nome dessa transformação é uma transformação isobárica, que é o assunto que estamos estudando no momento. Item B. Qual é o nome da lei dos gases que pode ser empregada para descrever essa transformação? Então, a lei que nós empregamos para as transformações isobáricas é a lei de Gay-Lussac. Item C. Que providência deve ser tomada devido ao fato da temperatura estar expressa em graus Celsius? Então, como já alertei anteriormente aqui em cima no enunciado, nós precisamos fazer a conversão para a escala Kelvin. Então, qual é a providência que deve ser tomada? Deve ser feita a conversão para a escala Kelvin. Então, deve-se converter para a escala Kelvin. Essa é a providência que nós temos que tomar. Bom, e aí nós já podemos, inclusive, fazer essa conversão. As temperaturas na escala Kelvin, quando dadas na escala Celsius, podem ser rapidamente convertidas, acrescentando-se 273 unidades. Então, se temos 27 graus Celsius, adicionando 273 unidades, teremos a temperatura de 300 Kelvin. Então, já convertida a temperatura. Item D. O gás sofrerá uma contração, ou seja, uma diminuição de volume, ou uma expansão, ou seja, um aumento de volume? Bom, para determinar se o gás vai contrair ou expandir, basta nós observarmos qual era o volume inicial do gás. Aqui está, 32 litros, e ele vai ser colocado no recipiente de 24 litros. Se está havendo uma diminuição de volume, temos então uma contração, o gás terá que ser contraído. Então, aí a resposta para o item D. Deixa eu só indexar aqui as respostas. Esse aqui é o item A, esse aqui é o item B, esse aqui é o item C, e o item D eu vou fazer mais aqui embaixo, que está faltando espaço. E aqui farei o item D. Então, o gás sofrerá uma contração, como vimos, porque o volume vai diminuir de 32 para 24 litros. Então, haverá
contração ou diminuição de volume. Então, já no item E, para manter a pressão inalterada, o gás deverá ser aquecido ou resfriado. Aí nós temos que lembrar que numa transformação isobárica, como essa que nós estamos analisando aqui, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Na verdade, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, para lembrarmos, volume diretamente proporcional à temperatura, se identificamos que o volume vai diminuir, o gás terá que ser resfriado. Ou, se quiser, também poderíamos dizer que a temperatura também tem que diminuir, o que significa, evidentemente, que o gás será resfriado. Então, ao colocarmos no recipiente menor, se quisermos que a pressão se mantenha a mesma, o gás precisa ser resfriado. E agora, para finalizar, aplique a lei de Gay-Lussac e determine a temperatura do gás após ser transferido para o novo recipiente. Então, relembrando a lei de Gay-Lussac, volume final sobre temperatura final igual ao volume inicial sobre temperatura inicial. Não é fundamental que a gente use a ordem inicial primeiro e final depois, nós podemos inverter sem nenhum problema, como acabo de fazer aqui. O que importa é que a gente faça a divisão do volume pela temperatura. Inicial ou final primeiro, isso é irrelevante. Então, vamos colocar aqui na expressão os valores que nós temos do enunciado. O volume final está expresso aqui, 24 litros. O volume inicial é 32 litros e a temperatura inicial, que é onde o gás se encontra no ambiente inicialmente, é 27 graus Celsius. Então, vamos substituir aqui 24 litros do volume final. A temperatura final é o que vamos determinar. O volume inicial é 32 litros. E agora, na temperatura, 27 graus Celsius, nós vamos colocar o valor já convertido na escala Kelvin. Então, são 300 Kelvin de temperatura. Conferindo os valores, 32 litros inicial, está aqui. 27 de temperatura inicial, convertida para Kelvin, está aqui. E 24 litros, o volume final. Bom, aqui nós multiplicamos cruzado, a propriedade lá das frações. Então, nós temos aqui TF vezes 32, e aqui nós temos 300 vezes 24. Então, agora, para operar essas continhas, nós podemos usar, sem nenhum problema, a calculadora para agilizar as nossas resoluções aqui. Então, nós temos 300 vezes 24, e isso dá 7.200. Então, vamos colocar aqui temperatura final vezes 32 igual a 7.200. Agora, temos que dividir 7.200 por 32. Então, voltando lá, 7.200 dividido por 32, que dá 225. 225, importante lembrar que essa temperatura está na escala Kelvin, 225 Kelvin. Perceba como resfriou, de 300 Kelvin, temperatura ambiente, para 225, como já havíamos previsto aqui na resposta do item anterior. Bom, com isso, então, temos a resolução da questão número 3, e eu vou agora propor a resolução de uma questão com o gráfico, porque também temos uma das questões da tarefa abordando a parte da representação gráfica. Para fazer essa questão aqui, eu vou apagar aqui a resolução que eu acabo de fazer para a questão número 3, porque senão não haverá espaço suficiente. Então, vou apagar essa parte final aqui. E aí, quem quiser observar de novo, é só voltar ao vídeo, e pode acompanhar a resolução dessa questão novamente. Então, vamos lá. Nós temos aqui um gráfico no eixo vertical volume em metro cúbico, no eixo horizontal temperatura em Kelvin, e temos um segmento de reta aqui. E perceba que apareceu
aqui uma setinha indicando que o gás está se transformando do estado A para o estado B. Então, a ordem da transformação é de A para B e não de B para A. Então, portanto, se fosse perguntado aqui se na transformação representada nesse gráfico o gás foi comprimido ou sofreu expansão, a gente poderia afirmar que ele vai de um volume de 8 metros cúbicos para um outro volume que é maior, né? Então já poderíamos afirmar, ó, é uma expansão. Também poderíamos afirmar que é um aquecimento. A temperatura está aumentando de 160 Kelvin para 284. Se essa seta não está aqui indicada, nós não temos como saber se o gás está se transformando de A para B ou de B para A. Então daí a importância de ter o sentido da transformação. Poderia ser um aquecimento, como é o caso, mas também poderia ser um resfriamento. Então essa seta indica que é de A para B, portanto é uma expansão acompanhada de um aquecimento. Bom, o objetivo aqui é calcular esse volume final do gás aqui. Nós temos no estado A um volume de 8 metros cúbicos a uma temperatura de 160 Kelvin e o estado B não está totalmente definido. Nós temos a temperatura, mas não sabemos o volume. Para determinar essa grandeza, essa variável de estado, nós vamos aplicar a lei das transformações isobáricas. Por quê? Porque trata-se de uma transformação isobárica. Toda vez que tivermos um gráfico de volume por temperatura e tivermos uma reta inclinada, nós temos aí uma transformação isobárica. Portanto, aplica-se a lei de Gay-Lussac, volume inicial sobre temperatura inicial igual ao volume final sobre temperatura final. Percebe que agora eu inverti, né, e coloquei as grandezas iniciais primeiro, então não tem nenhuma relevância essa ordem. E vamos então substituir os valores que serão retirados diretamente do gráfico. Então nós temos aí, para o estado inicial, o primeiro estado, o estado A, nós temos um volume de 8 metros cúbicos e uma temperatura de 160. Então 8 sobre 160. E o estado final, no ponto B, nós temos um volume V2, né, a ser determinado, correspondente a uma temperatura de 284 Kelvin. Agora que substituímos os valores, nós vamos fazer a multiplicação cruzada aqui novamente, que é o processo, né? Então, multiplicando 160 vezes V2 igual a 8 vezes 284. Vamos então usar a calculadora. 8 vezes 284 dá 2.272. Então, nós temos aqui 160 vezes V2 igual a 2.272. Eu vou passar para cá porque faltou espaço. E o que nós precisamos fazer agora é dividir 2.272 por 160. Então, V2 igual a 2.272 dividido por 160. Então, voltando lá, 2.272 dividido por 160, que dá um volume, então, de 14,2 metro cúbico, porque essa é a unidade que está sendo usada no problema. Bom, importante salientar aqui, né, que a gente tem usado a calculadora e é apenas para agilizar os cálculos, e também quero mencionar que essa forma de multiplicar aqui em cruz, ela não é o único meio de resolver. Então, se alguém tiver uma forma mais que se identifique mais facilmente, pode aplicar também. Evidentemente, os resultados, né, têm que ser os mesmos, e aí a ordem com a qual essas multiplicações são feitas é irrelevante. Então é isso. Até mais.